Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre o Trailing Stop, que muita gente pediu para a gente falar sobre ele, que é um recurso que é pouco falado porque ele é bem avançado e dá um pouquinho mais de trabalho, tem que fazer alguns cálculos, tem algumas exceções de onde você pode usar, onde ele é mais adequado, onde ele pode não ser tão útil. Mas ele é basicamente um stop que ele vai se movendo de acordo com o preço, vai na direção do usuário. Ele vai se movendo e ele garante que ele tenha uma realização de lucro melhor, que ele consiga tirar o máximo do ativo e só estopar quando ocorrer a reversão. Essa é a intenção do trailing stop. A Binance, por exemplo, tem um post deles aqui que tem essa ilustração de como ele funciona. No caso, esse ativo aqui tinha um trailing stop que foi ativado no preço de 10 mil. O callback rate dele era de 5%, então quando ele foi ativado em 10 mil, a primeira ordem de stop foi posicionada aqui a 9.500. Aí, enquanto o ativo continua se movendo, por exemplo, aqui era uma posição comprada, ele colocou um stop trailing de venda. Então, enquanto o ativo continua subindo, o stop foi se movendo a uma distância de 5% dele. Então, quando ele chegava aqui a 10.500, o stop dele tinha se movido para 9.975. Ele começou aqui em 9.500 e depois se moveu para 9.975. Um stop ele continua se movendo de acordo com o ativo vai subindo a essa distância que é o callback rate, no caso aqui de 5%. Ele vai estar sempre a 5% de distância do ativo enquanto estiver subindo ou estiver descendo se for uma posição vendida. Quando o ativo ele volta a cair, por exemplo, ele para o stop. Então aqui ele parou em 9.975. Se o ativo viesse aqui caísse, no caso ele já estopava a posição aqui, certo? Mas não foi o que aconteceu. Ele parou aqui, fez a correção normal dele e continuou subindo. Então o stop não foi ativado aqui e permitiu que ele conseguisse chegar até aqui em cima. Aí depois ele fez essa reversão aqui, ó, ele caiu mais que 5%. Quando ele chegou aqui em 11 mil, o stop dele já estava em 10.450. Então ele fez esse topo aqui e pegou o stop dele. E o stop garantiu que ele tivesse lucro, porque depois o ativo caiu, foi para 10 mil. Então ele garantiu que ele tivesse um lucro maior até aqui em cima e ainda protegeu ele de perder essa posição, né? No caso de uma reversão. Essa é como funciona o stop trailing. Ele tem esse preço de ativação, que a gente vai falar dele também, que o preço de ativação ele é sempre para uma posição ganhadora, tá? Então, por exemplo, se o preço de ativação é 10 mil, o preço de entrada do usuário tem que ser abaixo de 10 mil, tem que ser 9.900. Se, por exemplo, ele entrou aqui se o preço de entrada do usuário foi em 9.500 aqui, por exemplo, e o preço de ativação era em 10 e ele não chegou a esses 10, o stop ele não vai ser ativado. Então o usuário fica desprotegido, ele fica sem stop, não vai ter esse stop aqui, como algumas pessoas podem pensar. O stop ele só vai ser ativado em 10 mil. Então, por exemplo, se a posição do usuário, por exemplo, vir para cá e fazer isso aqui e cair, for continuando caindo, o stop não vai ser acionado, ele vai ficar sem stop. Por isso, o ideal é que se o usuário for usar o stop trailing, ele tenha também um stop loss, de preferência stop market, a gente vai falar disso, diferença de stop market para stop limit, mas o ideal é usar o stop market. Ele tem um stop market numa região que ele acha que ali já seria uma reversão, porque senão ele vai ficar sem stop mesmo. Stop market, o stop trailing só é acionado quando o usuário está numa posição ganhadora. Então, se a entrada é aqui, ele pode começar o stop trailing aqui em cima
e colocar um stop loss aqui embaixo. Essa seria uma das opções para usar, mas pelo amor de Deus, quando forem usar o stop trailing, coloque um stop normal também, numa área que você acha que é uma reversão. Vamos continuar aqui, vou falar aqui para vocês também agora do callback rate, que é algo importante, que é algo que é difícil de calcular no trailing stop. Esse é um dos problemas dele, que ele é bem vantajoso, pelo que vocês viram, um negócio que se ajusta automático, garante mais o seu lucro, parece uma maravilha, mas ainda tem alguns defeitinhos, às vezes, que pode ser mais vantajoso para algumas posições, por exemplo, as posições que estão em tendência, mas pode ser desfavorável em alguns casos e tem que ser bem calculado. É mais vantajoso, por exemplo, para ativos que não são muito voláteis, por exemplo, Bitcoin, Ethereum. Agora, no caso, por exemplo, de ativos mais voláteis, por exemplo, uma Shiba, é provável que ele vá te estopar várias vezes sem ser uma reversão ou o contrário. Então, ele é mais ideal para ativos assim que não são tão voláteis. Ó, o callback rate, por exemplo, aqui a gente está em 5%. Se você coloca, por exemplo, um callback rate que é muito pequeno, ele fica muito próximo aqui, por exemplo, um callback rate de 1%, que ele vai indo acima, mais próximo do ativo, em 10 mil aqui, o stop dele já seria 9.900. Aí se o ativo fizer uma variação normal, por exemplo, for aqui, ó, porque ele vai fazer mesmo as correções normais dele, ele vai pegar o seu stop e vai impedir que você tenha todo esse lucro aqui. É capaz até que você saia no 0 a 0 por causa do stop. Então vocês têm que ser bem empoderados para colocar o callback rate. Se você também colocar um callback rate muito grande, por exemplo, na Binance não dá para colocar mais de 5%, mas vamos supor, por exemplo, desse para colocar 10%. Aqui em 10 mil ele já ia ativar em 9. Aí o ativo ia fazer isso aqui. Aí o stop dele, quando chegasse aqui, ia ser só aqui, ó. Então não ia adiantar muita coisa, né? Se o preço de entrada dele é aqui e ele stopa aqui, ele tem um lucro muito pequeno. Ele poderia ter lucrado até aqui em cima, mas ele colocou um stop trailing que está muito longe, ele perdeu tudo, né? E aqui note que ele ainda pegou o stop dele e continuou subindo. Então esse é um dos problemas também de você colocar um callback rate muito grande. A gente vai tentar ajudar aqui com vocês algumas formas de posicionar esse callback rate, tá? Mas só para ilustrar alguns dos problemas dele, que vocês têm que pensar na hora que vocês vão usar o stop trailing. Ele é mais adequado para quando você está operando a favor da tendência. Se você estiver operando o contrário ou estiver operando lateralizado, ele pode não ser tão útil, porque ele pode fazer você ganhar muito menos do que você deveria ganhar. Porque quando você está operando em lateralização, que você tem aquelas zonas de suporte e resistência bem feitas, que está bem claro que provavelmente o preço vai bater lá e já vai reverter, não tem tanto sentido de usar o stop trailing, porque ele vai mover o stop um pouco para baixo da posição e você vai perder o lucro, simplesmente. E também quando você está contrário à tendência, que você sabe que você só pode ir até ali, que não vai adiantar você querer ir além daquele preço, não faz tanto sentido você usar o stop trailing neste caso. Então a gente recomenda que vocês usem mais para quando você estiver operando a favor da tendência, ou uma reversão muito forte, né? Quando, por exemplo, você tem uma divergência de osciladores, uma divergência de MACD, por exemplo, no diário, semanal, que é uma reversão ali, às vezes que está muito clara, cruzamento de média, vem tudo junto mostrando que é mesmo uma reversão de tendência e que essa nova tendência vai durar bastante, aí também faz mais sentido usar também o trailing stop nesses casos. E ele é mais adequado também para posições de swing, tá? Day trade ele também não é tão adequado assim.
Agora vamos mostrar na prática como que a gente usa ele. Aqui eu abri uma posição comprada no Bitcoin para demonstrar para vocês em futuros. A gente vai definir primeiro um preço de ativação para o trailing stop. Aqui que vocês encontram o recurso. No celular também tem ele, tá? Da mesma forma, trailing stop. Como é uma posição comprada, para encerrar essa posição eu preciso de uma ordem de venda para ela. Aí eu clico aqui, se eu clicar em reduzir apenas, eu consigo selecionar só a quantidade que eu quero reduzir da posição, tá? Só encerrar minha posição, porque se eu colocar um pouco mais aqui, ele permite que eu coloque mais, eu vou acabar abrindo uma ordem de short. Se eu tiver, por exemplo, uma posição de 1 Bitcoin e coloco aqui para um trailing stop, por exemplo, eu coloco 2 aqui, ele vai encerrar essa posição de 1 meu, comprada, e já vai abrir um short. Pode ser não ser adequado para muitos dos casos. Ou pode ser, já que o trailing stop procura uma reversão. Mas o ideal é vocês usarem um reduzir apenas, se vocês só querem encerrar a posição. Tá? No caso aqui, vamos supor que eu quero encerrar 100% da posição. A gente vai colocar primeiro o preço de ativação, que é o que eu falei para vocês, que ele vai ser sempre para uma posição ganhadora. No caso aqui, como a minha entrada foi 41.418, eu não posso colocar, por exemplo, um preço de ativação em 4.400, que alguns vão pensar, vou colocar então um preço de ativação abaixo, porque daí eu já consigo usar ele de stop, né? Porque daí 4.400, 41.400, desculpa, ele vai jogar um stop lá perto de 40 mil. Na verdade não funciona, ó. Se eu colocar um stop em 41, ele não vai aceitar, ó, tá vendo? Ele não aceita nem que eu abra a ordem. O stop, o preço de ativação do stop trailing, ele tem que ser acima do preço do seu preço de entrada. Ele tem que ser sempre um preço ganhador. Então, por exemplo, aqui, o preço de entrada foi 4.418. Tem que ser também acima do preço de mercado. Se eu colocar aqui a 4.500, 41.500 ele também não vai aceitar. 41.500, olha, não vai aceitar. Então tem que ser um preço acima do preço de mercado e acima da sua entrada. Se for uma posição comprada, tá? Se for uma posição vendida ao contrário, a gente vai fazer aqui com short também para mostrar para vocês. Então vamos colocar aqui um preço de ativação para pegar já logo 41.540. Ó, 501, 500. Aqui ele já aceita que eu faça o stop. Veja que ele já aceita, porque o preço de ativação já está acima do preço de entrada meu e acima do preço de mercado do ativo. Vocês também não precisam colocar o preço de ativação se vocês quiserem. Se vocês já estiverem numa posição ganhadora, ele já vai ser acionado no preço de mercado, tá? Então, se eu não colocar o preço de ativação também, ele já vai ser acionado agora, no preço que ele está. Já vai começar meu stop. Agora a gente define o callback rate dele de 1%, 2%, ele vai até 5%, ou pode ser até menor, pode ser, por exemplo, aqui 0,1%, é o menor que eu consigo acionar, certo? Aí já lança o stop. Vamos colocar aqui para ele ativar no preço de mercado mesmo. 0,1% vai ser acionado bem rápido. Talvez vocês já consigam ver como que é a acionação dele. Aqui 0,1%. Algumas observações agora. Uma dúvida que as pessoas vão ter provavelmente é sobre como que funciona, como calcular o callback rate. Como que eu calculo essa taxa, que é tão difícil de calcular, como vocês viram, que se eu colocar muito grande, ela não vai garantir tanto o meu lucro, e se eu colocar pequena, ela vai pegar facilmente.
Aqui notem que ele já preencheu a ordem de meu stop trailing, ó. Ele já foi acionado. Ele foi ativado em 41.594 e ele já foi, como era de apenas 0,1%, ele já fez a venda a 41.549. Ó, tá vendo? Aqui tem o preço de ativação e aonde a ordem foi executada. Tá vendo com a distância de 0,1%. Foi o que eu tinha definido. Mas agora a dúvida de vocês é como que eu calculo o callback rate? Qual é uma das formas de você calcular? Você pode pegar o padrão do ativo que você está entrando e você vê o padrão medir o padrão de topos e fundos dele, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui eu estou pegando o Bitcoin na época que ele reverteu aqui. Por exemplo, eu vejo o ativo, eu noto, por exemplo, que ele faz um padrão de topos e fundos em que cada queda ele cai, vamos medir aqui, pega a régua aqui e a gente mede. Ó. Aqui ele caiu 2%, 1,63%, 2,50%, 3,25%, 2,40%. Aqui de cima, 2,86. Então veja que ele continua subindo. Então veja que essas questões de até 3% mais ou menos não foram reversões de tendência. Só foi reverter. Ó, uma coisa importante, se o ativo ele fizer isso aqui, ó, deixa eu pegar a régua aqui. Se ele fizer isso daqui de cair e depois subir um pouquinho e cair de novo, o stop trailing vai dar uma subidinha aqui, tá? Então vocês não precisam contar direto aqui, vocês contam só aonde a descida foi, tá? Que a hora que chegar aqui ele vai voltar a subir um pouquinho. Ele só vai ser acionado aqui, neste caso, que aqui já foi maior que 3,25%. Claro que você também pode dar uma margem, por exemplo, 3,50%, mas um dos exemplos para você calcular o stop trailing seria esse, você colocar, medir o padrão de topos e fundos dele e ver qual que é o padrão de fundos dele que foi normal, que não chegou a ser uma reversão. Aqui eu estou usando uma posição bem de swing mesmo para demonstrar, porque essa posição aqui foi praticamente um mês assim que ele ficou subindo. Se vocês quiserem operar num tempo gráfico menor e for uma posição assim também que vocês querem garantir um lucro menor e não ligar de sair em menos dias, vocês podem usar, por exemplo, um gráfico um pouco menor. Pode usar, por exemplo, um gráfico de 15 para ver esses padrões de topos e fundos dele. Você faz a medição aqui. Deixa eu pegar a época que ele começou a subir. Vocês podem usar um gráfico de 15 para, por exemplo, eu quero um stop trailing que vá subindo aqui e já stop ele aqui, por exemplo. Então vocês usam num tempo gráfico menor. Usa, por exemplo, aqui, ó. Eu, por exemplo, quero que ele já stop já no primeiro sinal de queda. Por exemplo, vamos supor que eu quero que ele já stop aqui, ó. Então, eu vou medir, por exemplo, esses padrões de fundo aqui de 1%.
É um exemplo. Então eu já posso colocar um stop trailing de 0,8%. Neste caso, que daí ele, por exemplo, se eu entrei aqui, ele só seria estopado aqui, mais ou menos. Se eu usasse um callback rate de 0,8%, 1%. Aí você vai perder também esse movimento de alta que ele teve depois, mas também você não vai ficar preso nessa lateralização aqui. É um dos exemplos. Aí ele vai encerrar mais logo, você vai ter um lucro menor, mas pode ser mais vantajoso para alguns usuários que, por exemplo, estão operando mais alavancado, estão fazendo day trading, scalping, usar um preço de um callback menor. Ele também funciona para posições vendidas. A única diferença é que daí, ao invés de você, quando você está operando vendido, ao invés de você usar aqui o short, vocês usam o long. Que daí ele vai encerrar essa posição de venda sua. Aí você coloca aqui quando quer encerrar. O preço de ativação vai ter que ser abaixo da entrada. Outra coisa, no caso também de posições vendidas, aí vocês podem usar. Por exemplo, vamos pegar agora que ele estava em tendência de queda. Vocês podem usar o padrão de topos que ele fez sem ser uma reversão. Ó. Por exemplo, eu vi que ele subiu aqui até 5,41% e não deixou de cair depois. Então eu coloco mais ou menos isso. 3,94%. Vocês têm que usar também mais topos e fundos. Não adianta, por exemplo, eu pegar apenas um aqui e já usar de referência para calcular o callback rate. Eu tenho que pegar mais topos e fundos que ele fez para observar isso, qual que seria o normal e qual seria uma reversão do ativo. Outra coisa, ele não funciona tão bem, ele pode não ser muito útil se o ativo estiver lateralizado como ele ficou aqui, ó. Por exemplo, aqui não ia adiantar muito eu usar um stop trailing. Por exemplo, eu abro uma posição comprada aqui. Eu sei que ele tem ele fez, por exemplo, um canal aqui, né? Ó. Não adianta muito eu colocar um stop trailing. Por exemplo, se eu entrei comprado aqui, não faz muito sentido eu colocar um stop trailing que ele vai, por exemplo, ativou aqui, ele vai vir um stop aqui, ele vai ficar fazendo isso daqui, acompanhando, aí ele vai stopar mais ou menos aqui, ó. O usuário vai perder praticamente todo esse lucro dele, que ele poderia ter. Ele pode até ficar com stop, às vezes, ao invés de realizar no lucro, ele realizou com prejuízo. Então, lateralizado não ajuda muito bem. Aí, o ideal é vocês usarem a ordem de realização mesmo, a ordem limite para realizar aqui nas resistências dele. Não faz muito sentido usar um trailing stop para quando vocês estão operando lateralizado. Vocês não vão garantir tanto lucro assim. E também, contrário à tendência, por exemplo, eu quero operar comprado. Comprado, por exemplo, aqui. Eu quero entrar comprado aqui. Eu sei que ele não vai, por exemplo, muito longe. É improvável que ele suba muito além daqui. Que aqui já começam a ter as resistências. Aí se você coloca o trailing stop para uma entrada, por exemplo, aqui, e coloca o preço de ativação um pouquinho aqui para cima. A hora que ele chegar aqui em cima, o stop vai estar mais ou menos aqui. Aí, se ele reverter, você vai perder quase todo esse lucro que você teria. Se você está operando contra a tendência, você sabe que ele só pode ir provavelmente até uma certa região, não faz muito sentido aí você usar um trailing stop. Faria mais sentido aqui se você estivesse operando vendido. Aí você pode colocar
o trailing stop e deixar ele vendendo até chegar ao fundo, seja ele o fundo em 22, em 29, em 35, ele vai ficar acompanhando o ativo e quando ele reverter, aí sim que ele vai acionar o stop, aí você garante mais lucro. Então ele é mais útil para quando você está operando a favor da tendência. Contrário à tendência, ele, ou lateralizado, você pode não ter assim tanto lucro com as suas posições. Era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, tá? Pela atenção.